E agora, assim, não sei se vocês sabem, mas diretoria da direita também é politicamente correto. Nós temos cotas aqui. Nós temos a cota do gordo, que sou eu. Temos a cota do negro, que é o Braga. Temos a cota do bombado, que é o Luiz. Né? Temos as nossas cotas e nós temos a nossa cota, gente, que é um amor, é uma pessoa exageradamente linda, que é a nossa cota homossexual também aqui, que compõe o nosso programa de vez em quando, né? Eu falo isso porque ele é uma pessoa maravilhosa. Eu vou trazer aqui para conversar com a gente sobre a questão do Maurício, Michel Krukowski. Olha aí, Michelzinho. Michelzinho, seja bem-vindo de novo. Ai, meu Deus do céu. Que belíssima apresentação, Anderson Sampaio. Eu sou exageradamente lindo. Pessoas exageradamente lindas, boa noite. Esse é fera, esse é fera. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Tudo bom? Prazer em falar contigo. Olha, Antônio Braga, sou exageradamente lindo. Nossa. Vou te falar, o Oi Luiz é de verdade, tá? O Oi Luiz é de verdade. Dá pra pegar? Dá. Não dá ideia. Não dá ideia. Para com isso. Para que não dá ideia. Eu sou casado há 7 anos. O marido me mata. Não, brincadeiras à parte, não é, meu povo? Prazer em estar com vocês aqui. Obrigado pela apresentação, Anderson. Que é isso? Eu não vejo o Krukowski desde o Arena da Verdade, ó. Tem tempo isso. Tá vendo? Por aí. Mas eu tava com problemas também. Vocês falaram no início da live do computador do Luiz, que tava com. Né, que tava com problema, né? Eu também tava com esse problema no meu Note. Eu troquei o HD recentemente, até atualizar tudo, baixar tudo. E não imagina, né? Deu um trabalhão aqui e ainda não consegui fazer tudo que eu tinha para fazer, né? Então, mas vou voltar agora também, inclusive, tocar no meu canal, né? Aí, olha a Leila. Olha a Leila aí. Amo o Esse povo exageradamente lindo. Eu também senti saudade de vocês. Vocês me ouvem bem falando nisso? Galera, tá ótimo, seu áudio tá ótimo. Por isso que eu tô falando, pessoal, compartilha aí, vai. Principalmente porque agora é uma parte muito importante. Nós estamos falando aí sobre a lacração que existe por aí, né? Maurício Souza sendo demitido por opinião. Ele não. Bom, o Michel vai falar sobre isso. Quem sou eu na fila do pão para falar se ele foi homofóbico ou não, né? Quem sou eu? Agora, deixa eu só colocar aqui. O José Luiz Falcão também está falando que nós temos a cota pet aí, Luiz. Que é o pai de... É verdade. Né? Enfim, Michelzinho, eu vou colocar aqui primeiro, tá? Um vídeo do Maurício. Tá? Aliás, vou passar 2 vídeos. Um ele pedindo desculpa e depois o vídeo que foi feito ridículo pelo... Caramba, qual é o nome dele? Até esqueci, eu fiquei tão puto da vida com ele. Com Casagrande, tá? E o Andreoli. E aí depois a gente vai começar a destrinchar essa brincadeira aí. Antes disso, Anderson, só perguntando. Você tem o post que gerou toda a polêmica? Se você tiver aí, me manda rapidinho, que eu realmente não baixei. Eu vou tentar procurar aqui e já te mando, então. Pera aí. Mas tá, vai passando o vídeo enquanto isso. Vamos passando aqui, ó. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício Souza. Eu vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião, né? Por eu defender aquilo que eu acredito. Não foi minha intenção. Assim como vocês defendem o que vocês acreditam, eu também tenho o direito de defender o que eu acredito. Certo? Não precisamos brigar por isso. Respeito todos, sempre respeitei, dentro e fora de quadra. Eu joguei com vários homossexuais. Nunca desrespeitei, sempre fiz amizade. Tá bom? Então isso não justifica. Não só homossexuais, como também lésbicas, todo tipo, todo gênero de toda pessoa com gênero diferente. Tá bom? Eu fico triste com tudo que está acontecendo, porque infelizmente a gente não pode mais dar opinião, a gente não pode mais colocar os valores acima de tudo, valores de família, valores do que a gente acredita. Mas
valores de vocês a gente tem que respeitar a qualquer custo. Então a gente é taxado como homofóbico, como preconceituosos. Eu não concordo com isso, tá bom? Eu tô passando por dificuldades no time, né? Talvez eu venha sair do time por conta de uma opinião. A vontade de vocês foi essa e está sendo acatada, tá bom? Hoje em dia a gente não pode dar uma opinião sobre nada, a gente vai ser penalizado. Mas se eu sair do time, pode ter certeza que eu vou arrumar outro time para jogar. Porque eu jogo não é porque eu sou bonitinho, porque eu sou grande, mas é porque eu sou competente. Assim como homossexuais jogam porque são competentes, não porque eles são homossexuais. Certo? Muito bom. Infelizmente, chegamos a esse ponto. Os patrocinadores repudiaram. Eu não sei o que eu fiz, se foi algum crime, se fosse crime eu estava preso, a polícia não seria vindo aqui em casa me ferir. Eu acho que não foi crime nenhum que eu fiz. Estou apenas defender o que eu acredito, colocar minha opinião em cima disso. Se isso ofendeu alguém, mais uma vez eu peço desculpas. Não foi minha intenção, tá certo? Um beijo a todos. Obrigado a todos que me apoiaram aí, que pensam como eu. E eu vi hoje realmente que não estou sozinho nessa luta. Bom, eu não quero que seja luta, eu quero que seja união. As pessoas têm que parar de separar. Como eu sempre falo aqui no meu Instagram, temos que parar com essa separação. Tá bom, mas o que eu acredito ser certo não é o que você acredita ser certo. A gente tem que conviver com isso, cada um respeitando o outro. Tá bom? Não é porque eu coloco uma coisa que eu acredito ser certo que vai te ofender. Como você também coloca uma coisa que eu não acredito ser certo, eu vou te agredir, tentar com palavras, tentar converter sua cabeça. Jamais. Cada um tem a sua opinião, livre-arbítrio, para fazer o que bem entende. Assim como eu faço o que bem entendo. O preço eu estou pagando e eu vou pagar. Tá bom? Não tem problema nenhum. Eu vou continuar jogando, eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Tá certo? Um beijo a todos. O Maurício Souza tinha no Instagram dele algo próximo de 200 mil inscritos. Vocês sabem quantos inscritos, seguidores ele tem no Instagram hoje? A última vez que eu olhei estava com quase 1,7 milhão. Pois é. E subindo. Ele já passou desse número de 1,7 milhões. Pois é. Meu Deus. Pra vocês verem como esse povo da lacração é retardado, imbecil, burro de viseira. Michelzinho, você que, assim, é homossexual, gente, eu brinco com ele porque, assim, graças a Deus, eu conheço um monte de homossexuais, assim como o Michel, que são pessoas que pensam, sabe? Que não importa a condição sexual da pessoa, o que importa é que ela é por dentro. Eu tenho grandes amigos homossexuais e posso dizer isso também do Michel. Mas, Michel, não sei se você conseguiu me mandar o post original. Mandei, já tá aí para você adicionar. Tá aqui na tela? Perdão. Eu compartilhei a tela aí já. Vou adicionar aqui. E aí, então, este foi o post polêmico. Post, né? Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. E aí ele fala aqui, que tá bem pequenininho, deixa eu dar uma ampliada rápida aqui para mim, para eu poder ler. Aqui, ó. É só um desenho, não é nada demais, vai nessa que vai ver onde vamos parar. Fala aí, Michelzinho. Você que tem, como esse povo gosta de falar, local de fala. Para começar, vamos começar no básico, né? Tirando aí a parte da sexualidade, vamos começar pela interpretação de texto. Onde é que foi citado em alguma dessas palavras ou desse post algo que denote sexualidade?
Vamos começar por aí. Tem nada, tá? Ele tá dizendo ali, é só um desenho. Não é nada demais, tá? Pelo contrário, se duvidar, ele ainda fez uma promoção do post dizendo, poxa, não tem nada demais para quem, por exemplo, vê, né? Ele particularmente ele estava ali dando o ponto de vista dele para pessoas que acham isso exagerado, que dentro mesmo do meio conservador tem gente que vê isso como se fosse o fim do mundo. Ok, ele deu esse ponto. Só que, né, isso, claro, de uma forma irônica. Aí ele vem com uma mensagem dizendo, continua dessa maneira que nós vamos ver onde nós vamos parar. O que significa isso? Significa que isso vai colocar no subconsciente de quem, por exemplo, né, que apenas viver a própria vida, que isso aí vai se tornar algo que vai, né, vai ser algo que precisa ser, de fato, incentivado, o que é desnecessário no meu ponto de vista. Por quê? A gente precisa entender que o que se faz entre quatro paredes é algo que ninguém precisa saber. Não importa o que aconteça, tá? O que você faz ou deixa de fazer na sua vida particular é problema especial, é problema seu, tá? Em contrapartida, você pegar e promover o respeito, você não precisa de quadrinhos, você não precisa de nada disso. Basta que você aprenda isso de berço e faça isso para ti no seu dia a dia, né? Enfim, o que eu entendo é o seguinte, que partindo isso, né, dentro do meio dos quadrinhos, que é o consumo aí por infanto-juvenil, colocar esse tipo de coisa, eu particularmente quando cresci vendo as histórias em quadrinhos, vendo as histórias relacionadas aos super-heróis, eu pouco me deixava se o super-homem ia ficar com a Lois Lane ou se ele ia, porventura, ter uma fé com o Lex Luthor. Para mim, o importante era a luta dele, tá? O que ele fazia, e ele tinha a fraqueza dele com a Kryptonita. Isso, para mim, era o importante. A história do herói. Ponto final. Com quem ele ia ficar ou quem ia deixar de ficar, não fazia a menor diferença. Agora veio o filho do Clark Kent, que vai se assumir, ou se assumiu bissexual, que não vai acrescentar em nada na história. Não acrescenta em nada na história, gente. Tá? Para mim é indiferente. O filho do Clark Kent, ele tinha que continuar o legado do pai dele como herói, tá? Quizás fazendo, né, o uso das redes digitais, o uso da influência que ele tem, herança do pai. Mas o que ele vai fazer? Se ele vai ter um relacionamento com amiguinhos, se ele vai depois ter um namoro com uma amiguinha, não vai fazer a menor diferença, ainda mais porque a gente está falando tecnicamente, era para ser um adolescente. O adolescente, o que ele tem para fazer ou deixar de fazer é primeiro concluir os estudos, né? Tornar-se jovem, tornar-se profissional, e daí depois, se porventura quisesse incrementar isso na história, e aí já colocar a faixa etária adequada ao público, a partir de 16, 18 anos, aí é outra história, aí o público vai consumir se quiser. Eu, particularmente, já ouvi falar, inclusive, nas histórias da Marvel, que o Capitão América levavam a ideia de que o Capitão América tinha lá, antes dele ser congelado, né, lá nos anos 40, uma fé com um colega, enquanto ele ainda era soldado. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história. Uma fé com Buck Rogers, será, Luiz? Eu ouvi isso faz uns 4, 5 anos, não vou me recordar direito da história. Não, mas isso não é real, isso é fanfic. Isso é fanfic, né? A amizade do Steve Rogers e do Buck, né, que é muito grande nos filmes, gerou assim, uma tonelada de fanfic, sempre colocando eles como namorados, que é uma galera que realmente não consegue mais conceber a ideia de amizade entre dois homens, né? Se tem dois homens que são amigos, que são próximos, eles não conseguem mais conceber isso sem colocar sexualidade no meio. São décadas, né, de doutrinação para exatamente isso mesmo, para colocar a sexualidade como centro de tudo na vida. Não, né? A gente vê também isso do Batman com Robin, né, de outros personagens também, assim, do
Frodo e o Sam, né, na época do Senhor dos Anéis, também teve muito assim. Uma coisa que eu acho interessante é o fato de que, como o Capitão América, né, assim como o Super-Homem, eles tinha contagem, contam a história deles como jornada de herói, o que eles fazem ou deixam de fazer. Só que no caso do Capitão América, nunca se foi citado nos quadrinhos um par romântico para ele feminino. Então, por isso levantou-se essa questão. Será que o Capitão América, né, ele é da mesma patota que eu? Uma coisa que se perguntava muito, né, na Marvel, os fãs vendo os filmes, né, agora, em 2016, etc., porque eles especulavam muito se o Capitão América era virgem. Eles falavam, não, acho que ele ficou congelado virgem, agora voltou, ele tem 90 e tantos anos e ainda é virgem, né? Mas o próprio Steve Rogers, ele desmente isso numa cena do Soldado Invernal. Ele beija, né, a Viúva Negra para disfarçar, né, que eles estavam sendo procurados, e aí ele fala, não, claro que eu peguei mulher naquela época. Até se você parar para pensar, olhar rapidinho, assim, tem uma montagem no primeiro filme, no Capitão América, o Primeiro Vingador, né, e que mostra ele famoso, ele invadindo os lugares, tal, e tem uma hora em que uma mocinha vai entregar algum papel para ele, e aí ele acaba pegando ela, dando umas beijocas nela. Então tá subentendido que ele não é virgem, não. Pois é. Mas aí a pergunta, Michel, é assim, independente se ele foi defender ou não, mas se ele ficou indignado com a desconstrução de uma imagem de um super-herói até hoje, né, até 2021, né, que tinha essa imagem de hétero, e estão sendo desconstruídas, né, e nós estamos vendo... isso afeta, isso é algo que indigna a um homossexual? Jamais, até porque isso é uma fanfic, como o próprio Luiz falou. É uma fanfic, é uma história em quadrinhos. Isso é imaginário. Da onde que o pessoal vai tirar, né? Como diz a professora Paula Marisa, do seu orifício, o gozo. Uhum. Esse tipo de coisa. Ai, porque tá fazendo apologia a homofobia? Gente, é uma história em quadrinhos. É uma fanfic, é um imaginário. É apenas uma história que não existe, foi inventada por alguém. Era para fazer se divertir, apenas e tão somente isso. Por isso que eu falei, para que colocar esse tipo de coisa numa história em quadrinhos, que deveria ser a conquista, a jornada de um herói, né, o que ele vai fazer para superar os desafios de uma sociedade, de uma cidade fictícia onde ele mora, né, até mesmo os desafios dele como adolescente, com superpoderes e tudo mais. Não, vão colocar uma coisa que não tem nada a ver. E quem vai comentar, como eu, por exemplo, concordo em gênero, número e grau, tudo que o Maurício falou, vai problematizar isso. Esse pessoal, ele faz, primeiro, para chamar atenção, e segundo, eles querem, de todas as maneiras, prejudicar aquele que está desempenhando o seu trabalho. O que é que tem a ver o comentário dele no seu post, que não foi num post dentro da liga ou né, do grupo, não, foi particular, é dele. Tem que separar o pessoal do profissional. O que ele fala no pessoal dele não tem que refletir no profissional. E a Fiat, ela foi de uma canalice, vamos falar bem a real, de uma canalice em falar, a gente não coaduna com o discurso homofóbico. Realmente, não tem que coadunar com o discurso homofóbico, e também não tinha nem se meter nesse assunto. Tá? Sim. Que não diz respeito. Vocês têm que... A Fiat tem que se atentar em fabricar carro e vender carro. Ponto. Sim. Não tem que pegar e pedir a cabeça de um profissional, porque o profissional, ele tá desempenhando o papel dele, ponto. E o que ele vai emitir como opinião nas redes sociais é a opinião dele. E não teve, e outra, não teve conotação de forma nenhuma homofóbica. Não teve homofóbica, transfóbica, qualquer fobia que teve ali. Não teve. Ele só fez uma reflexão ali. Olha só, se continuar dessa maneira, onde nós vamos parar? Pois Isso já foi dito há o quê? Nos anos 60, 70, 80. Olha onde nós estamos.
O que ele disse agora foi o que já disseram há mais de 50 anos. Sim. Ô, Braga, vou trazer você também aqui para a história, mas a indignação do Maurício Souza, Braga, foi justamente assim, me corrija se eu estiver errado, mas por que destruir a imagem do super-herói, por mais que seja filho ou não, é o super-homem, né? Assumiu o lugar do pai, né, como super-homem. Para que destruir a imagem do super-homem como hétero, né? Por que não criar? Eu acho que não teria problema nenhum criar um novo personagem do zero, um novo que seja homossexual, não tem problema. Mas você não acha que foi isso? A colocação do Maurício Souza era muito mais para isso do que simplesmente para falar assim, não, odeio homossexual? Em primeiro lugar, o Koski aqui na área, para mim uma grata surpresa, não o vejo já tem alguns meses. O último que a gente fez uma Arena da Verdade aí foi muito legal, mas infelizmente acabou. E depois aí eu só vejo o Michelzinho nos comentários. Que bom ter você por aqui, viu, Michel? E o que aconteceu com o Maurício, gente, assim, às vezes eu vou um pouco contra a maré da maioria com relação a várias opiniões. Eu acho que o Maurício não teve culpa nenhuma na opinião que ele teve. O Michel explicou muito bem qual foi a intenção do Maurício. Agora é aquela coisa, gente, vamos ser realistas. O Maurício, ele é um jogador de vôlei muito conhecido, foi uma contratação de peso para o Minas Clube, né? Uma contratação a principal contratação 2021-2022. Pois é, o cara é um craque. Só que ele gosta do presidente Bolsonaro, pô. O cara é literalmente um conservador, é um atleta conservador. E tinha 200 e tantos mil seguidores apenas por ser atleta, um atleta famoso. Aí o que é que acontece? O cara fez o comentário aí, que o Michel colocou aí, o post dele, não vi nada demais, mas o cara é bolsonarista. Então se ele escrever 2 e 2 são 4, você pode dar a interpretação que ele quiser. Enquanto que o Felipe Andreoli, que vai passar daqui a pouco aí, Felipe Andreoli é um dos caras mais homofóbicos que eu já conheço na televisão brasileira. Ali é homofóbico mesmo. E fez um vídeo recentemente agora dizendo que progrediu. Não adianta colocarem posts dele antigos, porque ele está do lado certo da coisa, que ele agora é uma outra pessoa, entendeu? Então, assim, ele progrediu porque ele saiu do CQC e foi pra Globo. Progressão. E aí o que progrediu é progressista, né? E aí o que progrediu foi a grana deste cara. Né? É um progressista. Agora, é aquela coisa. Se o Maurício é homofóbico, a Fiat e a Gerdau são heterofóbicas. Vamos fazer um duplo padrão?